Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcro caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estáis cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justo diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas, e enfeiteis os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez para nós soe estranho, difícil ouvir da boca de Jesus, que é Deus, palavras tão duras, né? Nós temos aquela imagem que um Deus bonzinho, misericordioso, né? E da pessoa bondosa, misericordiosa, a gente não espera palavras duras e fortes, né? Mas Jesus, no Evangelho de hoje, ele, e aliás não foi a primeira vez, Jesus várias vezes dirigiu palavras duras e fortes a várias pessoas, inclusive aos seus apóstolos, né? Pedro uma vez tentou repreender Jesus, e Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Para Pedro, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas do mundo. E hoje, Jesus, se dirigindo aos mestres da lei, os fariseus, chama eles de ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois sepulcros caiados, belos e formosos por fora, mas por dentro cheio de ossos e podridões, raças de víboras e assim por diante. Então nós vemos que quando Jesus dirige palavras duras e fortes, não é porque Jesus está com ódio, né? No coração de Jesus não existe ódio, mas é a justiça com firmeza, né? A essa categoria de pessoas, Jesus é firme e forte, porque Jesus está falando com aqueles que são os mestres da lei, que são aquelas pessoas que conhecem a lei, a doutrina, mestres da lei, doutores, que são aquelas pessoas que deveriam ensinar as pessoas o caminho de Deus, né? Tidas como modelo e exemplo. No entanto, a conduta deles, a forma de louvar não agrada a Deus, porque a boca fala uma coisa e o coração pensa outra. Jesus fala dessa hipocrisia, né? Duplicidade de vida. Eles falam coisas bonitas para o povo, agradam, mas depois são aqueles que vão complicar a vida das pessoas. Então falam belos discursos, tornam a vida das pessoas difíceis, duras. Jesus disse: vocês não só não entrarão no reino do céu se continuarem assim, né? Mas ainda impedem aqueles que o desejam, né? Ensinando doutrinas estranhas que não condizem de fato com aquilo que Jesus veio ensinar. Por isso Jesus é duro, mas a dureza, a firmeza de Jesus não é uma maneira de atacar, mas de corrigir, mas corrige com firmeza. Se um pai, quando educa um filho, educar com um sorriso e uma flor, pode ter certeza que você não vai dar nenhum corretivo no seu filho. Tem que falar com firmeza, né? Se falar com firmeza, ele vai entender. Agora, se você for todo sorridente ou sorridenta, né, pode ter certeza que o efeito, a criança não vai entender a mensagem. Se você está sorrindo para ela,
se você está aprovando ou reprovando. Agora, se você chegar com firmeza, com doçura, mas com firmeza, tenha certeza que até uma criança entende, né? Quando a coisa é séria e quando é uma brincadeira. Entende ou não entende? Entende, né? Então Jesus, quando usa hoje palavras, ai de vós, mestre da lei, hipócritas, sepulcros caiados, são palavras duras, né? Que Jesus dirige. Por que Jesus faz isso? Jesus até pode fazer isso porque Ele conhece o coração de cada um de nós. Diferente de nós, que às vezes quando fazemos os nossos juízos, podemos correr o sério risco de cometer injustiças, né? Porque quem conhece de fato o coração de uma pessoa, senão Deus? Quem melhor conhece a criatura, senão aquele que a criou, o seu Criador? Por isso, quando Jesus repreende, não só os mestres da lei, fariseus, mas os seus apóstolos, os seus discípulos, Jesus várias vezes também não teceu muitos elogios. Jesus criticou, Jesus dirigiu a eles palavras duras, né? Eles mesmos, Senhor, é duro demais ouvir isso. Mas Jesus faz como um bom mestre, um bom pai, para educar, para corrigir. Então não é para atacar. Talvez eles se sentissem atacados, né? Mas Jesus não tinha esse intuito, né? Era para fazer com que eles percebessem a maldade que eles estavam cometendo, que aquele caminho, aquela conduta, aquela maneira de ser e proceder, de se dirigir a Deus, não agrada a Deus. Por isso, Jesus utiliza desses meios, né? Então vamos pedir ao Senhor que Ele que nos conhece, que Ele também, que nós também saibamos receber as correções que a vida nos apresentam, né? Às vezes nós temos dificuldade de ser corrigidos, né? Qual pai que não educa um filho, né? Qual pai, boa mãe que não educa, que não chama atenção? Se não fizer, corre o risco de criar um grande problema, de ter um grande problema, né? Todo bom pai, toda boa mãe, todo aquele que ama, corrige, né? Aliás, a palavra é essa: quem ama, corrige, né? Todo aquele que ama, de fato, corrige, né? Então, que nós saibamos aceitar as correções que vêm de Deus, da igreja, da nossa mãe igreja, mesmo que elas nos pareçam duras, mas lembrando que Jesus também, Ele dirigiu muitas vezes, em diversas situações, para diversas categorias de pessoas, inclusive para os seus apóstolos, palavras não muito doces, né? Mas sempre com o intuito de educar e de corrigir, assim como um bom pai e uma mãe faz quando educa, corrige e chama a atenção dos seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.